Boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário ou em suas casas. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Nós gostaríamos, neste pequeno expediente de hoje, inicialmente, trazer aqui apenas para pontuar, porque nós pretendemos fazer uma matéria mais completa, da situação dos moradores da rua Rogaciano Nolasco com a Maurício de Nassau. Eu até vou pedir a gentileza, a TV Câmara já está exibindo as fotos. É o seguinte, no sábado agora, no último sábado, dia 17, por volta das 13 horas, embora estivesse um sábado de sol, não estava chovendo, mas mesmo assim houve ali uma ruptura, não sei se do esgoto, mas na verdade tudo aquilo transbordou, Ali são sinalizações da Samara. A Samara esteve no local, colocando ali, tentando desobstruir essa área aí, não conseguiu, precisou voltar o caminhão-pipa com água para poder concluir o serviço e depois teve que lavar a rua em razão dos dejetos, das fezes e tudo mais que ficou ali de frente às casas. Aí é a confluência da Maurício de Nassau com a Rogaciano Nolasco. Então, é uma situação, a gente estava conversando ali com alguns moradores, algumas moradoras, Então, é uma situação preocupante, é uma área que há muito tempo vem apresentando problemas, mas nós precisamos de uma solução definitiva. Não dá mais para os moradores conviverem com esta situação. Ali nós temos problemas que vão desde foi feita uma pavimentação e houve ali foi colocado um sarjetão, mas com uma inclinação imensa, no nosso entendimento, indevida, de forma que está criando mais problemas do que solução para os carros que passam ali. E, além disso, toda essa situação de sujeira, mas nós voltaremos com este assunto numa matéria que a gente pretende exibir em breve aqui também, como requerimento, ou alguma outra providência, além de providências junto à Samar, que já foram tomadas. Nós queremos também, hoje, fazer um pequeno relato dos nossos trabalhos no primeiro semestre. Nós apresentamos, o nosso gabinete, junto com a assessoria, nós apresentamos 98 proposituras no primeiro semestre, sendo 50 requerimentos, 33 indicações com solicitações de diversos serviços, 8 projetos de resolução, 6 projetos de lei, uma moção de apoio. Então, como dissemos, totalizou, nós tivemos aí a totalização de 98 proposituras no primeiro semestre. E a gente quer rapidamente destacar algumas delas. Por exemplo, requerimentos. A maioria dos requerimentos foram relativos a obras, serviços, licitações feitas pela Prefeitura. A gente destacou aqui a situação do bairro Engenheiro Taveira, que precisava ali de pavimentação. Quando ela foi feita, parece-me que talvez nós tenhamos as fotos aí, quando a pavimentação foi feita, aconteceu isso daí já é após a pavimentação, A água começou a acumular no entorno ali da capela, não só no entorno, mas a entrar mesmo na capela e na casa da zeladora ali. Nós tivemos algumas providências junto à Secretaria de Obras, buscamos saber, via requerimento aqui, qual o engenheiro responsável pelo acompanhamento dessa obra. A empresa foi a Consdon, que é a empresa. E, enfim, algumas providências foram tomadas, mas alguns problemas ainda persistem. E eu destacaria aqui a dificuldade, senhor presidente, das pessoas agora tomarem um ônibus, porque o ponto de ônibus, tem lá um banquinho, uma cobertura, ficou aquém dessa mureta. Então, não tem como uma pessoa idosa subir essa mureta. E, enfim, o ônibus também está fazendo percurso ao contrário, os moradores sabem disso, para poder dar conta ali da situação que ficou em razão de uma pavimentação que, no nosso entendimento, teve problemas de estrutura. Então, esse foi um dos requerimentos. Também
nós colocamos como requerimento, no primeiro semestre, a situação das pessoas que fazem o tratamento com a câmara hiperbárica. As pessoas que têm feridas, e embora nós tenhamos, gente, esse hospital aqui na Rua Porangaba, por uma questão de burocracia, inclusive com o Estado, né, nós temos a dificuldade de encaminhamentos aí, vereador Carlinhos. E as pessoas, ao invés de irem aqui, neste atendimento, com os mesmos profissionais, com o mesmo tratamento, é feito na Ilha Solteira. Eu tenho um vizinho borracheiro que ele vai todos os dias. Borracharia do Bois, senhor presidente, o senhor sabe onde é. O borracheiro dali vai todos os dias para a Ilha Solteira, em razão de uma ferida de difícil cicatrização. Aí a gente tenta entender, porque o mandado de segurança, o convênio, a maneira como a prefeitura compra o serviço, enfim. O que nós estamos buscando, via requerimento, fizemos isso no primeiro semestre, é uma solução para isso. Conversamos, inclusive, com o diretor regional de saúde, que disse que falta um protocolo para esse serviço ser aceito, né, pelo Estado, mas ainda há, em resumo, providências, inclusive na Defensoria Pública, porque nos mandados de segurança há de ser acrescentada a necessidade de que os serviços sejam feitos em Araçatuba para a pessoa não ter que ser transportada todos os dias, além do desconforto para a pessoa, que muitas vezes não tem o dinheiro da alimentação, às vezes, além disso, também para o município, né? E o risco de acidentes e tudo mais. Então, esse também foi um trabalho que nós apresentamos aqui no primeiro semestre. Também falamos da questão do zoológico. Fizemos vários requerimentos, fizemos visitas, né, obtivemos uma cópia do contrato feito, e aí nós descobrimos o valor de R$1.265.000 inicialmente, depois houve uma pequena redução neste valor, mas ele ficou na faixa de R$1.200.000, e, como nós sabemos, legalmente falando, né, o contrato está dentro do prazo, porque ele vai até novembro de 2013. Mas nós sabemos do quanto a população anseia pela conclusão destas obras, que caminham muito lentamente, né? Então, também foi um trabalho, e nós temos toda a documentação com relação ao zoológico. Fizemos algumas indicações. Há matérias em que nós não podemos fazer requerimento, porque não podemos determinar nenhuma obrigação para a prefeitura, então nós fizemos algumas indicações. E destacamos aqui as que se referem à acessibilidade. Inclusive, tem uma matéria, mais uma vez peço a colaboração da TV Câmara, para que a gente retome essa matéria com relação àquela faixa de pedestres para a travessia nas imediações do shopping. Algumas fotos estão sendo mostradas de locais, aí era no camelódromo, onde nós não temos a acessibilidade, né? Não há como uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, ir ao banheiro no camelódromo. Vamos ouvir um pedacinho da matéria, por favor. É uma aventura perigosa a travessia de pedestres na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, na altura de um shopping center. O trânsito intenso e a falta de conscientização dos motoristas geram medo e acidentes. Quando algum motorista para, o pedestre chega a agradecer, como se o ato fosse alguma gentileza, um favor e não uma obrigação prevista em lei. Mas também nessa hora é preciso tomar cuidado, pois o fato de um motorista cumprir a regra não significa que o outro ao seu lado fará o mesmo. Imagine então todas essas dificuldades para quem tem limitações. Além do tráfego intenso e da falta de segurança, este cadeirante se depara com obstáculos intransponíveis. O jeito é desistir. Respeito às pessoas não tem nenhum, porque os carros não param, vocês estão vendo aqui. Na verdade, não tem como você atravessar essa avenida. Então, como nós vimos, né, esse é um problema que permanece. Recentemente, nós vimos uma matéria, ficamos felizes, me parece que a Secretaria da Mobilidade já está pensando num semáforo inteligente, naquele semáforo, a vereadora Tiesa tem falado muito dessa sinalização aqui, a necessidade daquele semáforo em que o próprio pedestre, né, pode acionar,
para poder fazer a travessia. Porque quando as pessoas param, e aí eu vi um acidente esses dias na imprensa, alguém para e quem está atrás acaba colidindo com o veículo da frente. Ou, quando não, uma moto ultrapassa e também o pedestre corre risco. E aí, ainda na questão da acessibilidade, esses daí de trás, aí, gente, é aqui no nosso terminal, né? Então, há um banheiro com acessibilidade interna, né? Um vaso lá com acessibilidade, mas não tem, aí já é da biblioteca. Lá no terminal, não tem como as pessoas entrarem, porque a porta é estreita, né? E aí, na biblioteca, nós temos, né, escadas que impossibilitam o acesso a alguns serviços da nossa biblioteca. Então, a acessibilidade também foi um dos nossos trabalhos no primeiro semestre. Por último, por penúltimo, né, a gente quer falar dos projetos de resolução, e aí destacamos 3, que foram os projetos de resolução para a constituição de 3 comissões da TUA, né, para acompanhar os trabalhos e as reclamações dos munícipes com a TUA. Então, vários vereadores, os vereadores que compõem a comissão conosco, nós estivemos lá no terminal, fizemos várias reuniões com a diretoria da empresa, com usuários, né? E também, né, o vereador Rosalto acompanhando, o vereador Carlinhos, né, com assessoria também, o vereador Dr. Nava. Então, agora a outra comissão é com a Samar. Nós estamos aí também buscando algumas soluções na situação da Samar, lembrando que a Samar nos remete à situação dos servidores do antigo DAIA, e nós estamos aí tentando concluir, senhor presidente, a comissão, para buscar, inclusive, alguma alternativa, especialmente em razão das perdas salariais grandes que a maioria dos servidores já tiveram. Então, é um dos trabalhos também do primeiro semestre. E a comissão do aterro municipal, nós estivemos também visitando o aterro para poder saber da vida útil, inclusive entender melhor essa situação da coleta seletiva e algumas necessidades aqui do nosso município. Então, foram esses o trabalho das comissões, né? Só para situar aí, nos projetos de resolução, porque quando a gente fala projeto de resolução, a população fala, mas o que é isso? Para que serve, né? Então, dessas resoluções aprovadas aqui pelo plenário, por unanimidade, é que resultam esses trabalhos como os que estamos mostrando. Queríamos falar dos projetos de lei. Nós fizemos um projeto de lei no primeiro semestre, até em autoria compartilhada com a vereadora Tiesa, para que os abrigos, né, tivessem, na verdade, para que a gente tenha abrigo, né? E uma vez tendo abrigo, porque nós já tínhamos feito uma lei o ano passado, proposto, né, a aprovação de uma lei, para que o nosso Código Tributário aceitasse que entidades sem fins lucrativos pudessem construir os abrigos, uma vez que os nossos contratos são omissos com relação à obrigação da prefeitura e da empresa. E aí, então, temos um projeto de lei, na verdade, foi de autoria da vereadora Tiesa, e nós colocamos a questão da acessibilidade neste projeto, para que os abrigos tenham também espaço para cadeiras de rodas, né? E queríamos, para concluir, dentro do tempo, lembrar que fizemos um projeto que ele foi arquivado em razão da competência, porque nós gostaríamos que houvesse audiência pública toda vez que a prefeitura fosse mexer na tarifa do transporte coletivo, que houvesse uma audiência pública para avaliar os serviços. Como não houve a possibilidade legal da aprovação, ele foi arquivado, mas permanece como sugestão, como proposta da comissão e nossa também ao Executivo. E, concluindo, a última propositura que nós vamos comentar foi uma moção de apoio à Assembleia Legislativa do Estado, a uma comissão dos promotores de justiça do Estado, né, a Associação Paulista do Ministério Público, que estava intervindo em defesa da manutenção dos plenos poderes do Ministério Público para a investigação. Também foi rejeitada pelo plenário, mas nós tivemos aí a apresentação desta propositura. Então, gente, só para dizer que no primeiro semestre a gente se desdobrou para poder apresentar esses projetos que entendemos, né, são de importância
para a nossa população. Além das audiências públicas, das quais participamos, todas elas, né, a gente sempre busca muito os elementos para que a gente possa participar com questionamentos e com propostas. Muito obrigada.